Olá a todos que estão me assistindo. Meu nome é Amanda e estou aqui para apresentar, juntamente com os meus colegas, um trabalho sobre a metodologia aprendizagem baseada em problemas. Então, os integrantes, que somos aqueles que iremos apresentar a vocês, sou eu, Amanda, e os meus colegas Cleidineia, Jordane, Leonardo, Matheus e Wesley. Então, a aprendizagem baseada em problemas. Ela é uma tradução do termo em inglês Problem Based Learning, que também temos a abreviação em português ABP. Então, o que vem a ser essa aprendizagem baseada em problemas? Inicialmente, para explicá-la, nós temos que ela é uma oposição, uma contraposição a essas concepções e perspectivas tradicionalistas, porque essas concepções tradicionalistas, elas traziam uma ênfase demasiada sobre o professor. Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela vai se opor a isso. Porque nós observamos também atualmente, na sociedade, transformações. Então, qual a necessidade dessa aprendizagem na escola? Porque essas transformações não são acompanhadas pelas instituições de ensino. Então, as instituições de ensino devem buscar metodologias inovadoras que venham a trazer essa mudança de concepção e essa transformação dessas perspectivas tradicionalistas. Porque o ensino muitas vezes não acompanha as transformações da sociedade e esses jovens que frequentam a sociedade e que vão à escola estão em divergência com essas concepções encontradas nas instituições. São concepções antigas para jovens atuais. Então, essas concepções antigas, elas não podem auxiliar nem proporcionar aprendizagem para essas crianças que estão frequentando essas escolas dos tempos atuais. Então, deste modo, nós temos que a aprendizagem baseada em problemas, ela vai aperfeiçoar o ensino, principalmente devido ao seu caráter ativo. O que vem a ser esse caráter ativo? Seria essa ocorrência efetiva da construção do conhecimento realizada pelos discentes. Então, os alunos, eles são participativos na construção do próprio conhecimento. Eles constroem o conhecimento juntamente com o professor, em contraposição àquele tradicionalismo antigo em que o professor trazia o conhecimento para a sala de aula. E nós observamos aí uma grande interação entre os alunos, principalmente, uma interação mútua entre os estudantes, assim como o desenvolvimento de muitas habilidades sociais e competências necessárias para o cotidiano deles. Então, vem a ser uma aprendizagem que torna o conhecimento significativo para os alunos. O professor, ele vai ter uma mudança aí de papel, de detentor do conhecimento, ele vai se tornar um tutor. O que seria esse tutor? Ele vai ter um papel, um compromisso de orientar e edificar esse ensino. Ele vai conduzir as investigações, ele vai instigar e mediar essa transformação do conhecimento. Então, o educador, ele consistia nesse detentor do conhecimento, nesses métodos antigos aos quais eu mencionei. Mas nessa metodologia, temos o professor como um tutor. Ele significa um orientador, um norteador para essa busca de informações. Então, ele vai auxiliar o aluno a buscar informações. Então, nós encontramos algumas etapas para a composição dessa aprendizagem baseada em problemas. Inicialmente, essas etapas iniciais vão ser descritas pelo nosso colega Matheus. Olá pessoal, estou aqui para gravar esse item 1 do trabalho do fórum, de prática de formação docente. A primeira etapa ela se consiste na definição de um tema amplo e generalista. Assim sendo, esse tema ele deve elucidar algo do cotidiano dos alunos, explicitando assim de modo enfático a realidade dos estudantes, tornando a aprendizagem significativa para que os mesmos possam enxergar o contexto do seu trabalho na sua rotina e transformar as suas perspectivas e atitudes. Sequencialmente, esse tema será fragmentado e problematizado, resultando em componente específico para a construção de saberes que devem ser investigados. A aula aplicada, o tema foi a água. Então, como esse tema ele é identificado na rotina de qualquer pessoa, e foi
problematizado através da pergunta: quais os principais fatores de desperdício e reaproveitamento de água identificado na sociedade e quais as possíveis soluções para a sua escassez. Então, pessoal, a primeira etapa é isso, consiste na definição de um tema amplo e generalista que coloque o aluno, né, como pesquisador através de anseios que acontece no seu dia a dia, né? Então eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Então, Matheus explicou um pouquinho aí das etapas iniciais e nós vamos para as etapas seguintes, que seriam a parte do desenvolvimento com o colega Leonardo. Professores, boa noite, colegas do grupo. Sou Leonardo Cunha Jerônimo, Física, sexto período de Física, e eu sou do grupo de Aprendizagem Baseada em Problemas, a ABP, né? E nesse contexto eu vou falar especificamente do tema 2, do item 2 da subdivisão da colega Amanda, que consiste basicamente no professor como uma função mediadora, né? O professor tem uma função mediadora em que propõe inicialmente um start desse estudo e considerando as experiências prévias dos estudantes, né? Todo mundo tem uma carga, uma bagagem muito interessante de conhecimentos que foram adquirindo ao longo da vida, e esse conhecimento deve ser colocado em evidência em sala de aula, né? E valorizando, sobretudo, as raízes, a cultura, o meio em que esses alunos vivem. Então, levando isso em conta, a gente pode partir de uma situação real, preferencialmente proposta pelos alunos, né? E a partir daí, nós, professores, incentivar os alunos ao máximo e mantendo sempre uma função mediadora que deixe uma abertura para que o aluno seja o protagonista dessa história, o protagonista da pesquisa. E nós, professores, temos uma função muito importante de ter aquela colaboração sem influenciar ou induzir os alunos a fazerem o que nós queremos, porque, de fato, o mais importante é eles serem os donos da pesquisa e os titulares, os protagonistas, né? E, num segundo momento, a gente pode levar isso para a sala de aula, uma discussão um pouco mais formal, digamos assim, daquele problema proposto pelos grupos de alunos, né? Então, a aprendizagem baseada em problemas, a ABP, é um método extremamente rico, extremamente interessante, que algumas universidades, especialmente no Oriente, mais especificamente Japão, eles têm explorado bastante o ABP há décadas atrás. E é um método extremamente importante e uma riqueza muito grande que deve ser explorada. Então nós temos as etapas finais da ABP, que serão apresentadas pelo colega Wesley. Bom dia. Essa etapa final propõe a exposição das pesquisas, né? Os alunos devem apresentar as resoluções encontradas para o conflito que foi problematizado inicialmente. Então, pode observar a concretização da construção do conhecimento ao qual o educador tensionava desenvolver. Porém, em geral, né, o professor contempla o desenvolvimento de saberes e competências que não esperava, ele não estava esperando esse desenvolvimento e de repente acaba surgindo. Há nessa etapa de compartilhamento das informações encontradas, consolidando não somente o conhecimento que compreendeu, né, mas
mas os demais colegas oportunizando o aprendizado de novas perspectivas, assim como a interação com a opinião do próximo, ok? Bom, a partir daí, compreendendo um pouco mais sobre a aprendizagem baseada em problemas, poderemos compreender um pouco melhor a aplicação que a colega Cleidineia pôde efetuar em uma simulação dessa aprendizagem baseada em problemas. Viu? Deu. Boa tarde. Boa tarde! Tudo bem? Sim! Olha só, a gente está fazendo um trabalho que chama Aprendizado Baseado na Problematização. Vocês sabem o que significa isso? Não, um pouquinho. Então, é uma problema. Alguma coisa a ver com problema? Só sei disso. E quando surge algum problema, a gente tenta resolver? Sim. Então é mais ou menos isso. Olha só. É um aprendizado baseado na troca de experiências, nas conversas entre professor e alunos. Então, eu vou apresentar para vocês um tema e aí eu quero saber de vocês o que vocês conhecem sobre esse assunto, tá bom? O que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês gostariam de falar. O nosso trabalho, ele é um trabalho transdisciplinar. Quer dizer que ele pode ser ministrado em várias disciplinas. Pode ser numa aula de língua portuguesa, de ciências, entendeu? De artes, pode ser em várias áreas, tá bom? Até de matemática? Pode, até de matemática. Dá para fazer um cálculo, dá para fazer, sim. Então vamos lá. O nosso tema é a água. Então, eu queria conversar com vocês, a respeito da água. O que vocês têm a dizer sobre esse tema água? A água. Certo? Por que a água é essencial em nossas vidas? Para a gente sobreviver. Isso. Para hidratar o nosso corpo. Muito bem. Mais o quê? Para a gente Matar nossa sede. Para não ficar sujo. Isso, pra gente se lavar, fazer higiene, pessoal, né? Se lavar. Muito bem. E onde mais que usa água? Água. Sem ser em nós. E que é Na que usa? piscina para nadar. Na piscina para nadar é bom, vou refrescar nas plantas. Muito bem. Isso. Por quê? Lá no cultivo, né, dos alimentos, não precisa de água? Se não tiver água, a plantação vai sobreviver? Não, né? Então isso mostra que a água é essencial nas nossas vidas, não é verdade? Vocês conhecem um pouco dos processos que envolvem a água, desde a coleta até a distribuição? Vocês conhecem um pouquinho sobre isso? Vocês sabiam que a água, quando sai do rio, ela passa por um processo antes de chegar na casa da gente? Você sabe disso? Sim. E aí ela vai para uma estação de tratamento, não é isso? Sim. Para um reservatório, para uma estação de tratamento. E por que ela precisa passar por esse processo? Porque quando ela sai dos rios, ela sai toda suja, poluída. Muito bem. Então esse tratamento é para limpar, para purificar? Mais o quê? O que vocês acham? Eu acho que é bom para limpar a água pra gente beber, porque se a gente beber água suja, a gente morre. Isso mesmo. Olha só, quando ela passa por esse processo, ela passa pela captação. A captação, ela envolve vários fatores. Tem a oxidação, a coagulação, a floculação, decantação, tudo nomes meio complicadinhos para vocês, né? Vamos explicar um pouquinho. A flotação com ar dissolvido, a filtração, a desinfecção, a correção de pH e a fluoretação. Nesse processo todo aqui, eles vão fazer isso que vocês falaram. Vai tirar as impurezas, né? Vai colocar alguns elementos químicos para tirar a sujeira, para purificar, para limpar. Depois colocam o flúor. Vocês já ouviram falar sobre o flúor? Dos dentes. Isso, flúor na proteção dos dentes. Eu né? sei que é frutação. Frutação é para filtrar a água. Para filtrar a água, exatamente. Aí depois desse processo de captação e adução, ela passa pela estação de tratamento,
onde ela fica um tempinho lá em repouso, depois que joga todas essas substâncias químicas, ela fica em repouso e todas as impurezas vai para o fundo. Você sabia disso? Aí pega aquela água que está por cima e coloca no reservatório. Nesse reservatório é onde a água fica armazenada, ela fica guardada. Né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês já repararam que quando não chove, eles falam para a gente economizar água porque está faltando água onde? Nos reservatórios, né? Aí eles pedem para a gente economizar, não é isso mesmo? Depois desse processo, ela vai para as redes de distribuição. Isso, onde ela é distribuída até chegar nas casas. Imagina que está aqui no meio, está a usina de tratamento, né? Aí tem vários canos que são chamados de pavimentação, que fica debaixo da terra. E esses canos ligam até a casa das pessoas. Já viu que quando alguém está construindo, eles não constroem, não fazem canos debaixo da casa? Vocês já repararam isso? Já repararam? Então, para que a água chegue até essas casas. Entendeu? Então, olha só. Dentro desse processo, vocês acham que seria legal vocês conhecerem essa usina de tratamento da água? Aqui em Lambari nós temos o SAI, é onde acontece esse reservatório, essa usina de tratamento. Vocês gostariam de dar um passeio lá para conhecer? Sim. Ver de perto como que funciona? Cada processo, vocês acham que seria bem legal? Seria, eu né? sei também de onde passa água. A caixa d'água tem água, aí passa pra gente beber, pra gente tomar banho, pra lavar as roupas. Mas para a água chegar até a caixa d'água, ela vem por esses canos, que é a pavimentação que fica debaixo da terra. Aí quando alguém vai construir a casa, Matheus, e colocar uma caixa d'água, ele não liga o cano na caixa d'água? Ligo. Então, que vai até lá embaixo para receber essa água. Aí vai depois subir pra caixa d'água. Isso mesmo. Eu queria perguntar para vocês agora, se vocês sabem quais as principais razões que ocorre a escassez de água. Por que falta água? Vocês sabem? Porque a gente desperdiça. É, também. Mais o quê? O que vocês acham? Que a gente demora muito para tomar banho, então todo mundo, praticamente, a maioria das pessoas escovam dentro com a torneira aberta. Isso Toma mesmo. banho, eles passam mais de 1 minuto para tomar banho, porque fica brincando e a água fica caindo. Isso mesmo. E outra coisa que acontece muito é a poluição. É porque Se o rio é limpinho, as pessoas ficam jogando sujeira, depois a gente vai poder usar essa água? Os peixes morrem também, porque o ser humano fica tocando todos os nichos, tacando os rios e nas ruas. E quando chove, essas sujeiras vão todo mundo. Isso mesmo. esse aqui é o de água ver. Então, Da torneira. isso mesmo, vem da Se torneira. a gente pôr... Ah, tem outra coisa. É muito sério. A gente não pode deixar a água parar, porque senão vai uma mosquito chamada essa boxol na Isso filhote mesmo. e a gente pega a doença e morre. Isso Sai da torneira, bota banho, Isso mesmo. paga Isso mesmo. Isso chama... Isso mesmo. Isso chama de peixe. Aí todo mundo fala que chama... Tava peixe. Isso mesmo, tá bom. Isso. Abaixa. Mãe, a vaca. Lavar a casa, muito bem. Deixa eu só falar uma A coisa. papai O nosso planeta, ele é constituído... A papai é o corpo. Isso a mesmo. cadeira, Isso tudo. a peixe. Muito bem. Agora deixa eu terminar aqui só um pouquinho. O nosso planeta, ele é constituído de mais água do que terra. Vocês sabem disso? Vocês já aprenderam isso. Só que 97% da água do nosso planeta, ela é salgada. Vocês sabem disso? Dos mares, né? Então elas não podem ser consumidas. Então, a água do nosso planeta que pode ser consumida é 1% só. Então, por isso que a água é um bem muito precioso. Peraí. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem, não é verdade? Então, o que vocês acham que a gente poderia fazer para evitar que faltasse a água? Não jogar água fora. Não jogar água fora? E você, Carla?
parar de, tipo, lavar a banana com água boa que você pode consumir. É verdade. Você pode economizar. Isso mesmo, né? Mais alguma coisa? Para a gente não desperdiçar, pra gente economizar. Isso mesmo. Gente, eu gostaria que vocês explicassem agora o que poderia ser feito para solucionar esse problema de escassez da água. Não poluir a água. Não poluir, muito bem. Mais o quê? Economizar a água. Economizar a água. Muito bem. Não lavar roupas com manteigas. Isso. Tomar banho rápido e fechar a torneira quando for escovar dente. Ótimo. Exatamente. Se todo mundo fizer a sua parte, não é verdade? Então a gente deveria conscientizar as pessoas, não é mesmo? Cada um fazendo a sua parte ajuda a resolver o problema, não é verdade? Então vamos lá. Carlinha, agora fala pra nós. Qual ano que você está na escola? Estou no 5º ano. E você? Eu sou Matheus e estou no 2º ano. Matheus, 2º ano. Eu sou Elis e estou no 6º ano. Sou o David e também sou no 5º ano. Isso mesmo. Então o que a gente está mostrando aqui é que esse tema pode ser trabalhado em várias turmas, em várias idades, porque é um tema importante, né? Não é verdade? E uma linguagem que todo mundo entende. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Para a conscientização. E água é bom para fazer brigadeiro. Então nós temos agora a conclusão com o colega Jordani. Vamos às nossas conclusões aí sobre a aprendizagem baseada em problemas, né? De acordo com os conceitos e a prática expostos, a gente conclui que essa metodologia proporciona ao aluno a oportunidade de construir o seu conhecimento, né, de modo ativo, desenvolvendo habilidades e competências sociais, né, preparando o estudante para conviver em sociedade, não só ali no ambiente de sala de aula, né, e proporcionando interação também com os professores, né, e com a opinião do próximo, né, propondo circunstâncias observadas em âmbito social, assim como o desenvolvimento da sua opinião própria, né, de modo reflexivo, né, e dando oportunidade a ser um cidadão, né, ativo, né, dispondo de perspectivas e críticas aí no mundo que habita, né. E essa metodologia expõe também assim, uma capacidade de aprendizado aí também do professor, né, que está em constante construção do seu conhecimento, né? Não só o aluno, também o professor aprende, todo mundo aprende, né? Baseado aí nessa problemática. E o reconhecimento das percepções dos discentes elucidam novos conhecimentos para aquele que orientou este processo, né? Que é o professor. Portanto, compreender a sua aplicação torna o conteúdo significativo e elabora características da aprendizagem continuada, pois os alunos se interessam, né, mais pelo contexto. Bom, obrigada a todo mundo que tem assistido aí e eu espero que o nosso trabalho possa vir a edificar o conhecimento de quem esteja assistindo. Obrigada a todos.